Olá, eu sou Silmara Gonzaga, esse é o canal Ancestralidade Sagrada e hoje a gente vai falar sobre os pesadelos e a elaboração psíquica. Sim, pesadelos. Esse tema que muitas vezes nos assusta, nos faz acordar sobressaltada no meio da noite, às vezes com um quadro de arritmia acompanhando, gritos, choros e enfim. O pesadelo, ele é psiquicamente um espaço de elaboração de conteúdos. Então, muitas vezes, quando as pessoas começam a trabalhar uma trajetória terapêutica, independente dela também, mas principalmente dentro de uma jornada terapêutica, é comum que comecem a acontecer alguns movimentos que a gente acaba denominando como pesadelo, aquele sonho que gera alguma angústia, gera alguma sensação ruim, traz algum conteúdo que às vezes inclusive afeta, como eu disse, fisicamente, com a nossa respiração, com nossa palpitação cardíaca e mexe aí com todas as nossas estruturas e emocionalidades. O grande assunto de hoje sobre essa questão é pensar que esse é um espaço de elaboração dos conteúdos internos. Então, enquanto a gente está sonhando e mesmo durante pesadelos, a gente está trabalhando com a elaboração desses conteúdos. Então, muitas vezes, estruturas de emocionalidades, de lembranças, memórias e mesmo traumas que a gente teve na nossa vida estão ali se movimentando, muitas vezes desse universo do inconsciente para o nosso pré-consciente, até que chegue à nossa consciência, e muitas vezes isso vem por esse movimento do sonho. Então, quando a gente está fazendo o processo terapêutico, o processo com terapia floral, ela vai mexer com esses conteúdos internos, vai mexer com a nossa energia, também com o nosso nível do inconsciente, e isso vai provocar liberações de conteúdos ao longo da trajetória. Então eu sempre peço para as pessoas, e isso de forma geral, que estejam atentas a todos os sonhos que são lembrados, a principalmente essas questões de pesadelo, e que tragam todos esses conteúdos para dentro do processo terapêutico para que a gente possa ir identificando simbologias, processos, elaborações e falando desses movimentos. Muitas vezes um pesadelo que parece aparentemente não ter nenhum significado que a pessoa consegue interpretar, dentro dessa análise terapêutica a gente consegue aprofundar a questão de simbologias e começar a ver ali muito mais do que a estrutura do sonho ou da narrativa em si, mas o que tem por trás desse movimento, o que ela traz de conteúdo arquetípico, conteúdo simbólico e que não raro está, sim, geralmente é isso mesmo, conectado com o processo que a pessoa está desenvolvendo dentro da sua jornada de autoconhecimento e percepção. E uma coisa interessante é que quanto mais a gente fala desses sonhos, desses pesadelos, quanto mais a gente anota e se atenta, é como se a gente estivesse dizendo para o nosso próprio psiquismo, para o nosso movimento do inconsciente, olha, pode se comunicar comigo através desse movimento porque eu estou atenta, eu estou prestando atenção. E aí então a gente tem um gás, uma maior comunicação desse processo do inconsciente com a nossa consciência. E aí a gente consegue fazer elaborações. Inclusive, no livro Mulheres que Correm com os Lobos, eu gosto de lembrar desse capítulo e lembrar também que a gente tem um podcast que você pode acessar, o podcast Ancestralidade Sagrada, onde a gente passou por todos os capítulos, né, desse livro, Mulheres que Correm com os Lobos, mas tem um em especial que eu queria destacar, que é a história da Vasalisa. Então, não sei se você já ouviu, se não, corre lá para ouvir, porque a Vasalisa conta a história de uma bonequinha que a mãe dá para a filha, e essa bonequinha, quando essa filha está numa situação de perigo, precisando resolver tarefas e está ali precisando de auxílio, a bonequinha diz para ela, vai dormir, que eu vou fazer as tarefas para você. Não sei se ela chega a dizer que vai fazer as tarefas, mas a questão é que no dia seguinte a bonequinha realizou as tarefas. E também tem aquele velho ditado popular que diz, você não sabe o que fazer? Vá consultar o travesseiro. Não sabe que direção tomar? Vai consultar o travesseiro. Nessa ideia de que durante o período do sonho, a gente permanece elaborando questões do nosso dia a dia, dos nossos movimentos internos. Então, muitas vezes, um assunto que a gente não está conseguindo resolver naquele dia, uma emoção que a gente não está conseguindo deixar passar, quando a gente dorme, nessa ideia da bonequinha, algo continua trabalhando dentro do nosso psiquismo. Aí, por isso a ideia da história da bonequinha. Ela continua ali trabalhando, continua separando conteúdos, organizando esses movimentos, essa bagunça interna, e muitas vezes, não é raro a gente acordar com essa sensação de que entendeu, de que resolveu, de que agora sabe o que fazer, porque à noite foi feito todo esse processo de elaboração.
E aí a gente tem diversos tipos de sonho, eu não vou entrar aqui nos pormenores desses tipos e de como eles se relacionam, mas eu quis hoje falar um pouco dessa ideia do pesadelo, porque muitas vezes a gente tem medo, não quer sonhar, não quer ter pesadelo, não quer passar por aquela sensação que é ruim efetivamente num primeiro momento, mas que ajuda quando a gente entende esse lugar de que bom que eu estou sonhando, porque eu estou elaborando. Então eu estou me permitindo elaborar e processar essa questão interna. Então, assuntos que voltam, que nos revisitam, pesadelos que a gente tinha antigamente, eles têm vários significados dentro dessa jornada e num processo terapêutico você consegue, a partir desse olhar do outro e esse olhar também da simbologia, tendo aí conteúdos para você aprofundar nas suas questões. Então, continuem sonhando, continuem atentas, prestando atenção nesses sonhos, anotando, conversando sobre isso, para que seja um veículo e um meio não só de ficar sofrendo, mas de entender e perceber as elaborações que precisam ser feitas. Esse foi o Ancestralidade Sagrada de hoje. Se fez sentido para você, compartilha, comenta, deixa aqui o comentário de onde você está ouvindo isso, se você tem acompanhado, se os conteúdos fazem sentido, compartilhem com amigos, se inscrevam no canal, deixem um curtir aqui no vídeo também, porque tudo isso ajuda para a gente continuar fazendo e dando andamento aí no objetivo do canal, que é democratizar o acesso a esse movimento de elaboração de si, ao cuidado de si e de ferramentas terapêuticas que as pessoas podem ir tomando conhecimento e experimentando nessa sua jornada de si para si mesma. Esse foi a Ancestralidade Sagrada de hoje e eu encontro você no próximo vídeo.